todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Profilecast. Hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais e a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre sociedade e, claro, não poderíamos deixar de falar sobre negócios. Eu sou Sandra Jepsen, sou sócia da Profile Gestão de Pessoas e franqueada do Instituto Enneagrama. Estou aqui com o meu sócio. Episódio muito, mas muito especial, né? Porque são pessoas que a gente conheceu através dos treinamentos e entraram no nosso negócio, entraram na nossa vida e nos ajudaram a construir muitas coisas, né? Inclusive todo esse trabalho de imagem, de marca da Profile tem as mãos delas. Enquanto a Profile não era Profile, era Essencial Treinamentos, né? Sim, uma história que vem de tempos. De tempos mesmo. Gurias, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E eu penso que a gente vai compartilhar muitas coisas interessantes aqui, de vida, de negócio, dessa junção, como é que foi essa nossa conexão, né? Porque ainda agora nos 10 anos da Respira, a gente estava conversando sobre nós ter sido a primeira empresa, né? Dos que estavam comemorando conosco, assim, dos que estavam aqui, a primeira empresa. E vocês também foram a nossa primeira empresa de marketing. Quando a gente optou, né, vamos trabalhar com marketing, vocês fizeram parte disso tudo. Então, as nossas empresas, elas se cruzam em diversos momentos e isso é muito bom. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem e que falem um pouco da Respira. Que é a Respira? Sim. Começo eu, então, né? Eu sou a Janaína, faço a parte de atendimento e a parte comercial da Respira. E, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com vocês. Enneagrama é um assunto que me toca e eu gosto muito porque fala de pessoas, fala de processos, mas fala de transformação principalmente. Então, poder fazer parte dessa mesa aqui junto com vocês é uma alegria muito grande. E eu sou a Silvia Bittencourt, sou sócia da Janaína. E estou à frente, o meu trabalho está mais vinculado às questões de criação, direção de criação, né? E também faço minhas as palavras da Jana. Eu acho que o Enneagrama foi... Eu sempre tive muita vontade ou muita busca por essas questões de autoconhecimento, né? De quem somos, quais as características de cada ser humano. E eu lembro que quando a gente conheceu, né, o Enneagrama, conheceu o Luciano, principalmente foi meu primeiro contato, assim, com o Enneagrama, era uma coisa, eu não sabia exatamente aonde eu estava, aonde eu estava indo, né? Mas depois que a gente vai assim entendendo do que se trata, o que é de fato e vendo as conexões que é possível fazer dentro do Enneagrama, se enxergar lá dentro é uma descoberta linda, né? Então tem um carinho muito especial por vários motivos, por tudo isso que vocês falaram, né? Pelo nosso vínculo também, mas pela grandeza assim dos conceitos que ele traz. Eu acho que nós somos suspeitos assim, mas gostamos demais do assunto. Que bom, que bom. Gurias, para nós dar uma quebrada no gelo, porque tá meio tenso o negócio aqui, né? Então vamos se soltar. Início da sala. Início da sala sempre é mais tenso. Da conversa. No final fica excelente, né? Porque no final a gente já saiu totalmente do roteiro. Sim. E é final, isso e tá tudo acaba bem. Tudo certo. Como surgiu a Respira? Vou trazer a minha visão, mas eu acredito que ela, em muitos pontos, ela vem junto com a visão da Silvia. Eu estava dentro de um grupo de comunicação grande por muito tempo. Já fazia uns 10 anos que eu estava dentro desse grupo de comunicação. E eu começava a questionar a minha caminhada ali dentro. Eu via uma competência em mim, sabia que aquela bandeira me dava muita força, mas eu via uma competência que era minha. E eu comecei a questionar aquele tempo todo dentro daquela empresa.
Mas era difícil de sair, porque eu gostava muito do que eu fazia. Eu tinha um resultado muito legal com o que eu fazia, com o meu trabalho. Então, eu pedi para sair, seria um pouco mais difícil. Aí o universo foi agindo e eu fui desligada dessa empresa. E aí eu comecei a buscar um outro lugar no mercado, mas também tateando o que fazer. Sim. E eu estava saindo de um momento onde eu era muito cobrada por esse grupo e eu entregava muito, mas com satisfação e alegria. Eu não via como cobrança. Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho clareza disso, que tinha uma exigência, uma cobrança, e o meu trabalho era de 24 horas. Inclusive, eu dormia pensando no que eu tinha que fazer. Tinha alegria em fazer aquilo, mas um desequilíbrio também, que na época eu não percebia. Então eu comecei, e por isso que eu digo que o universo foi conspirando para me tirar daquela situação, mesmo que eu não pedisse para fazer aquele movimento. Aí aconteceu de eu ser tirada da empresa e comecei a buscar um novo local no mercado. Aí eu conversei com a Silvia, a gente se conhecia, nós nos conhecíamos, mas a gente não tinha uma amizade. Aí nós conversamos e vimos competências. Eu na área de atendimento e na área comercial, ela na área de criação. Eu reconhecia essa competência dela, porque eu já tinha visto alguns trabalhos dela. Quando eu estava dentro desse grupo de comunicação, reconheci a competência, a qualidade, gostei bastante, né? E quando a gente conversou, nós decidimos juntar forças. E aí começar a Respira, a agência de marketing. E, inclusive, a gente começou como agência de comunicação, né, Silvia? E aí, com o tempo, a gente foi vendo, foi aparando arestas, porque a gente acredita muito nisso. A gente começa e, no caminho, a gente apara arestas para o negócio andar e fluir de uma forma mais assertiva, mais produtiva. E aí a gente começou o nosso processo da agência. A gente conversou no dia 27 de dezembro, que o ano foi... 10 anos atrás, 2016. 10 anos atrás, 2016. A gente conversou, eu acho que foi pelo dia 27 de dezembro, que foi entre Natal e Ano Novo. Dezembro de 2015 e começamos memória, 2016. Isso, exatamente. Então era entre Natal e Ano Novo, a gente conversou dentro daquela semana, das duas datas, né, icônicas de final de ano. Dentro daquele meio tempo, eu entrei em contato com uma empresa de Guaporé, que eu sabia que precisava de atendimento. Consegui fechar o contrato com ela por 6 meses, e aí eu e a Silvia estávamos com 6 meses de faturamento garantido, porque eram nós duas as únicas funcionárias da empresa. Então a gente estava com o nosso salário garantido por 6 meses, a gente precisava criar e desenvolver um material para aquela empresa, Centro Comercial Guaporé na época. A gente já mudou o nome deles. Na época, a gente fez uma transformação ali, trouxemos Belas Guaporé, desenvolvemos, eles gostaram muito da campanha que foi desenvolvido. E então a Respira, no meu ponto de vista, assim, ela começou dessa forma, com a junção de competências de duas pessoas que não se conheciam. Não tinham uma afinidade, não tinham uma história. Deixa eu me juntar com ela porque eu sei que ela é boa. Não, a gente não sabia nada disso. E que legal esse fator, né, Luciano? Junção de competências. E eu quero aproveitar, né, porque me vem agora a lembrança de situações que eu tenho visto assim com muita recorrência, né? Porque o que você fala, né, Janaína, traz assim uma transição de carreira, né, que vem de CLT, né, para empreendedora. Né? E eu vejo muitas pessoas falando sobre transição de carreira, né? Sentindo muitas vezes aquele chamado ou vendo uma necessidade de mudança e com uma insegurança muito grande, às vezes de não se sentir preparado o suficiente para encarar o mercado. E aí a Janaína traz algo muito interessante de que talvez a gente não precise saber tudo. Talvez a gente possa encontrar pessoas que nos complementem naquilo que a gente não é tão bom e cada um entra com o seu melhor e vai prosperar a partir dali. Então, fica para quem está pensando em transição de carreira, quem está pensando em empreender. Obrigado pela oportunidade. E é interessante que as nossas histórias nesse sentido são parecidas, porque eu também estava numa instituição há muito tempo, numa universidade, onde eu realizava essa parte toda de criação dentro, né, da instituição.
e acabei também saindo de uma forma assim que eu fui desligada, e também acredito que é uma resposta, né, porque eu, pelo meu perfil, eu sabia que mesmo querendo, eu não teria essa iniciativa dessa forma, né? Eu iria me manter por muito tempo ali. Então, agradeço imensamente, eu tenho uma gratidão enorme pela instituição, até hoje vou lá, tenho muito carinho por ela, e acho que o que aconteceu foi perfeito para o que tinha que acontecer. Só que eu saí de lá e como eu já tinha alguns contatos, já realizava alguns materiais fora da instituição, né? Então eu tinha alguns clientes que eu me mantinha com essa conexão e que continuavam me demandando. Então eu me mantive como Eugência, né? Como a gente brinca, por algum tempo. Até que surgiu assim essa oportunidade, a gente teve uma ponte que foram os guris da produtora, né? Então, como é que então vocês se juntaram sem se conhecer? Teve uma ponte aí de fazer esses vínculos, que eu acho que também foi essencial, porque talvez a gente não se enxergasse dessa forma. Mas teve uma conexão nesse sentido que a Jana e você salientou, né, Luciano, porque de fato assim, o que eu via trabalhando sozinha, que eu era excelente naquilo que eu fazia, mas eu não tinha esse perfil vendedor. Né? Então, aí eu me uno a uma pessoa que tem claramente esse perfil. E que, por razões de união de competência, a gente conseguiu aí há 10 anos se firmar no mercado, né? Ter um desenvolvimento, uma história já bacana, né? Porque a gente conseguiu enxergar aonde cada uma poderia realizar muito bem o seu papel e fazer com que as coisas caminhassem. A gente ainda conversava antes nos bastidores ali, eu e o João, a importância, né, de vocês hoje estarem entre 5 sócios e todos, né, já se conhecem seu padrão de comportamento e a importância de saber quem vai ficar, quem é melhor para determinada atividade, né? Quem vende, quem produz, quem é o cara que vai organizar. Então, isso é fantástico. E saber lidar com isso também, né? A gente fala muito sobre isso aqui, porque são 5 perfis diferentes. E a gente consegue enxergar onde cada um é muito bom em determinada área. E o que eu acho muito legal que se construiu nessa sociedade foi o poder contar um com o outro. A gente consegue ter essa... E não é jogar confete para cima da gente mesmo, porque não é esse o objetivo, assim, porque a gente também tem desafios, também tem os momentos aí em que a gente tenta, né, solucionar o que está acontecendo dentro da própria sociedade, mas essa segurança de que entre 5, em algum dos pontos, a coisa vai se resolver porque cada um consegue ter essa competência específica, isso tem sido assim muito legal, uma sintonia muito bacana que a gente construiu, né? E eu acho também essa visão assim, e eu acho que isso é legal de trazer. A gente reconhece e confia na competência do perfil emocional de cada um, por consciência. Porque às vezes você vê que a pessoa tem a competência, você vê, percebe que ela tem comportamentos, mas você não tem o conhecimento do que está por trás daquele comportamento. Do que está por trás daquela situação que ele reagiu daquela forma. Mas quando a gente tem a consciência disso, a gente tem um conhecimento do porquê a pessoa reage daquela forma ou age daquela forma, aí a gente confia na condução daquela pessoa. E aí mesmo que a gente não concorde, porque a minha visão não é aquela e não vai ser, porque não é a mesma emoção que eu uso, eu confio, porque ela está no lugar que compete ela tomar aquela atitude daquela forma que ela está tomando. Exato. E deixa as coisas acontecerem. Porque a gente não estala um dedo e as coisas acontecem. A gente constrói. A gente tem um pouco de dificuldade de confiar na caminhada. A gente quer que tudo aconteça para amanhã. Mas quando a gente tem o conhecimento, aí a gente solta.
Tá bom, posso não concordar, mas a pessoa tem o perfil emocional para tomar aquela atitude, para ocupar aquele espaço. Tem uma razão de ser? Tem uma razão de ser e eu sei. Porque eu estudei isso. Eu me percebo. Eu sei como eu sou, eu já sei como ele é, porque eu estudei qual é o comportamento dele, qual é a reação emocional que ele vai ter diante de determinada situação, quais os cuidados que ele vai ter diante de determinada situação, que eu não teria, porque eu não tenho aquela visão. E que Então, é, tudo na muda, né? verdade, na verdade, Só assim. um pouquinho, Silvia, porque, de novo, né, algo importante. Imediatistas e controladores de plantão, peguem esse recorte, Não entendi, por Jana. favor. Silvia. Não entendi a dica. Nada, não teve endereço, Sandra, não teve endereço. Não tem chapéu servindo aqui. Não foi nenhum chapéu jogado Chapéu para pode cima. ter alguns aqui, né? Uma ideia. Não, o que eu queria complementar nisso que a Janaína falou, porque o que a gente também estudou muito, né, na questão do Enneagrama, que existe o ponto opositor, ou o ponto de equilíbrio aí que a gente, vendo o nosso perfil, a gente vai tentar puxar. Só que a gente está falando de desenvolvimento humano e a gente está falando de seres humanos imperfeitos. Por mais que a gente busque se conhecer, busque se desenvolver, a gente está muito longe da perfeição, né? E eu acho que ter conhecimento nem sempre significa a gente ter 100% de consciência acerca de quem somos, né? O que acontece nisso que a Jana fala que eu acho muito legal? Às vezes, esse ponto de equilíbrio que eu não consigo dar em mim mesmo de forma tão automática, ou tão precisa, ou tão imediata quanto deveria ou poderia, tendo outros perfis junto, é como se ele puxasse a gente para o outro lado, entende? Então, assim, eu não me dei conta ou não consegui fazer sozinho, mas eu tenho outros perfis me ajudando, que às vezes formam esse ponto de equilíbrio. Sim. Então, aquela estrela, parece que a gente está em cada ponta, assim, um se puxando para o outro lado, né? E conseguindo fazer isso com mais facilidade. Mas aí entra muito do que a Jana falou, essa confiança de que, se entender que nós estamos aqui somando, isso é bem importante, porque senão cada um entra numa defesa e não faz sentido Exato. nenhum, né? E o respeito também, porque como somos diferentes, tem coisas... Exato. Né, o Luciano brincou antes ali, mas tem coisas que a gente vai querer fazer diferente se eu não respeitar a pessoa que está do meu lado e entender que realmente tenho a razão... Aí a gente entra num ponto de dor muito forte, né? Porque muitas vezes se faz as coisas e se atinge um ponto de dor da outra pessoa. E para nós é inconsciente isso. Exatamente. Né? A gente não se percebe fazendo esse movimento. Quando não tem o conhecimento. Quando não tem conhecimento, exato. Inclusive, quando eu e a Silvia nós fizemos o Enneagrama juntas, né? E eu acho que a gente estava com 6 meses de empresa. E aí um dos sócios sugeriu que a gente fizesse o Enneagrama para que a gente tivesse vida longa juntas, porque ele já tinha percebido a diferença de perfil emocional, ele já tinha feito, ele já sabia, ele tinha identificado algumas emoções que eu tenho, já tinha identificado algumas emoções que a Silvia tem. Eu acredito que o Enneagrama não tem assim, eu vou dizer que tipo você é. Nem o trainee consegue falar isso. Eu acredito que a pessoa que está fazendo o curso vai dizer, eu tenho esse perfil. E a partir daquilo ali, o trainee consegue ajudar ela a ter clareza de que sim, aquele é o perfil que ela usa, aquela é a emoção que ela usa. Mas quem vai falar qual é a emoção que ela tem no centro dela, que é aquela que dirige a vida dela, é ela mesma. Então, isso é de extrema importância. Ele não disse você é isso e a Silvia é isso. Ela é esse perfil emocional. Ele disse, você tem determinados movimentos e ela tem outros. Sugiro que vocês façam Enneagrama. E para vocês se conhecerem. Eu pensei, vou fazer Enneagrama para me conhecer. Eu já nasci me conhecendo. Eu não preciso fazer Enneagrama para me conhecer, mas eu preciso fazer Enneagrama para conhecer o meu cliente. Então, isso me motivou demais. Quando ele me disse isso, você vai saber quem você é, aquilo não me pegou. E como eu sou focada em resultado, eu sou a área de vendas, a área de atendimento. Eu preciso dar resultado. E eu precisava sempre dar resultado para quem estava
pegando o meu serviço, me contratando de alguma forma, ou por alguma empresa, ou por algum produto. Mas eu não conseguia ter o resultado que eu queria com alguns clientes. Por mais que eu tivesse conexão, eu estava vendo que ele estava conectado comigo. Mas ele não fechava o negócio. Isso quando eu estava dentro do grupo de multimídia. E ele não fechava, apesar da gente ter uma afinidade muito boa. Tinha até uma amizade, porque geralmente os meus clientes são meus amigos. E eu gosto disso, é por isso que eu gosto dessa área. Porque eu não tenho clientes, eu tenho amigos clientes. E eu gosto dessas relações, eu gosto desses encontros. E isso que acaba me dando resultado, porque eu enxergo eles dessa forma, eles sentem, e aí tem a reciprocidade. Mas eu não conseguia fechar os negócios. E aí eu pensava, não, mas agora eu vou usar o Enneagrama para eu entender ele. E eu consegui usar a mesma linguagem que ele usa. Aí eu fui fazer o Enneagrama. Eu acho que foi no 6º encontro, acho. No 6º ou no 7º, acho que no 6º encontro. Aí eu vi quem eu era. Qual era a emoção que eu usava. Aí eu fiquei deslumbrada com o conhecimento do Enneagrama. Eu fiquei deslumbrada, eu pensei, não acredito. Não acredito que é assim. Então quer dizer que eu enxergo com uma lente verde e o fulano enxerga com uma lente vermelha e é por isso que eu não consigo conversar com ele, eu não consigo vender para ele. Então eu só tenho que mudar minha lente. E se ele está falando redondo, eu vou falar redondo. Se eu tenho a lente vermelha e ele amarela, eu vou trazer a minha lente um pouco mais do amarelo para eu conseguir conversar com ele. Então é por isso que eu não estou conseguindo. Aí eu fiquei apaixonada pelo Enneagrama. Apaixonada por esse conhecimento. Para mim, o Enneagrama, ele é tão claro que eu já fiz vários... já busquei várias formas de autoconhecimento. Mas o Enneagrama, para mim, ele é quase palpável. É um conhecimento que você quase pega, de tão evidente que ele é diante do comportamento das pessoas. E o curso em si, ele tem uma dinâmica do presencial que ela é riquíssima. E que você não consegue lendo um livro, ou lendo um tutorial, ou lendo deixa eu fazer um teste. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, eu fiz um teste do Enneagrama, eu sou o tipo tal. Daí eu olho para ela e já vejo algumas características que não tem nada a ver com aquele tipo. Eu fico quieta e digo, olha, eu sugiro que você faça um curso presencial de preferência, porque daí você consegue ver os perfis interagindo, porque são pessoas interagindo. Aí você consegue ver o perfil emocional daquela pessoa interagindo com o outro perfil emocional. E isso é fantástico. A riqueza da troca. A riqueza da troca e da percepção. Então, assim, ter essa clareza para mim do Enneagrama, tanto que eu não parei, né? Eu acho que a gente fez Enneagrama em 2000. Se a gente começou a empresa em 2015, em 2016 eu fiz Enneagrama. Foi logo depois, Foi 6 meses, então em 2016 eu fiz Enneagrama. Desde lá, eu não solto Enneagrama. E eu consigo usar essa ferramenta de autoconhecimento e de conhecimento do outro muito claro. Para mim é muito claro. Tanto que determinados clientes que eu percebo o perfil emocional, percebo nuances daquela emoção que a pessoa usa, eu vou retroceder ou eu vou ficar mais à vontade para conversar com ele de outra forma. E isso para mim me ajuda muito. Isso eu não consigo, assim... Eu achava que com o Enneagrama eu iria vender mais. Não, com o Enneagrama eu consigo conectar mais. Não está relacionado à venda. A venda está relacionada a uma série de fatores. Sim. Não está relacionado a uma situação específica. A gente não sabe o que está por trás daquela pessoa para ela tomar aquela decisão de comprar ou não um produto, da necessidade real dela daquilo ali. A gente consegue perceber algumas situações que podem estar acontecendo, mas não é isso que define. Mas a minha conexão com ela muda completamente. E aí eu posso até não fechar o negócio, mas eu consigo manter uma relação. E quando ela estiver pronta para fazer aquele negócio, ela tem uma conexão comigo, muito alinhada. Sim. Então isso E o mais importante, entrega... pelos motivos dela. Sim. Né? Pela lente dela. Exatamente. Né? O ponto de vista. O meu usar esse conhecimento dentro da empresa muda um pouquinho da forma como a Jana usa, porque ela está à frente na questão comercial, então o contato dela é com os clientes. Eu, por outro lado, tenho comigo uma equipe
Então, a gestão, que é uma equipe maior, né? Então, a questão de gestão de pessoas dentro da empresa acaba muito ficando no meu guarda-chuva. E eu já enxergo essas características de forma muito clara nas relações dentro da empresa, que também acaba sendo essencial para a gente ter um equilíbrio, né? Então, tem o lado lá fora, tem o lado aqui dentro. E é muito bacana porque quando a gente percebe os perfis e as características dentro de cada um que forma um time, a gente vai também observando como um feedback ele não vai ser igual para todo mundo. Uma forma de trazer alguma questão para o time não vai ser com a mesma percepção de todos. E esse cuidado, eu tenho assim feito um exercício muito grande e sei que tem muita coisa para a gente ajustar, porque a gente está sempre numa caminhada, mas eu acho que a gente tem sido muito feliz, porque a gente tem um time muito equilibrado, vamos dizer assim, e não equilibrado por serem iguais, obviamente, mas com cada um nas suas características, e nós, como liderança, tentando utilizar desses conceitos para chegar em cada um no formato em que cada um vai atender melhor, entender melhor, absorver determinadas situações. Então, a gente tem falado muito, assim, esses tempos ainda conversávamos a respeito de cultura tal, e a própria questão da NR1, né, que eu acho que isso também vem batendo muito quando a gente está falando de perfil, está falando de lidar com pessoas, da importância, por exemplo, de reconhecer um erro, né, ou algo que não está bem. Hoje de manhã a gente teve ainda uma situação, gente, aqui a gente vai ter que olhar para isso. E nesse olhar para isso, entender como uma equipe funciona melhor lidando com esse erro, ou lidando com essa busca de solução, através das somas dos potenciais que cada um tem. Então, a gente tem visto que o devolver, ok, a gente tem essa situação, como nós podemos achar uma solução e não sair apontando o culpado daquilo que aconteceu. Porque, na verdade, não importa, né? Não importa. Aconteceu a situação, como podemos resolver, como a gente resolve junto. A partir daqui. E aí a gente se soma, como a gente estava falando da questão dos sócios. Então, ok, um tem uma dificuldade aqui, mas se a gente joga a pergunta para o grupo, como a gente pode resolver, daqui a pouco o outro tem um perfil de solução que vai auxiliar aquele ali que não está achando. Se eu saio no apontamento da dificuldade, a gente cria um ruído, um atrito extremo dentro da equipe. E aí não quer mais a gente não está mais nem falando em questão de normas, que obviamente elas vieram, e eu acredito que vieram para auxiliar, mas na questão de ter uma equipe equilibrada, que se soma e que encontra junto soluções que façam a empresa ser saudável. Porque não adianta a Janaína ter todo o conhecimento com o cliente e trazer cliente aqui para dentro, se aqui dentro a gente não está bem sintonizado e não sustenta o que a gente está fazendo, né? Time funciona quando é time. Quando cada um tem a sua posição lá dentro da quadra e um joga para o outro, né? E vai cada um fazendo o seu melhor papel. Senão, a gente está cada um puxando para um lado e não funciona como time, não resolve nada, né? Perfeito. E se a gente tiver um time que o líder não consegue se reconhecer, o líder não sabe por que ele reage dessa forma ou por que ele age dessa forma, a equipe vai estar diante de um líder que não se percebe. Então, como ele vai conseguir perceber a equipe? Ele não consegue tirar o melhor dela. Porque ele não consegue nem tirar o melhor dele. E assim, tem uma questão que eu acho bem relevante, e isso eu acabo refletindo, tá? A gente não consegue olhar para dentro. A gente tem uma dificuldade de olhar para dentro. E basta a gente olhar para o nosso corpo humano físico. Se eu não estou olhando para um espelho, eu não me enxergo. E isso é claro. Mas eu não preciso me enxergar. Eu preciso me sentir. A partir do momento que eu silencio e eu busco conhecimento, eu consigo refletir se aquele conhecimento que eu adquiri
está de acordo com a minha ação ou reação. Quando eu estou dentro de um grupo, eu tenho mais clareza ainda. Então, por isso que eu digo que o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que a gente quase consegue pegar. Porque eu estou testando, eu estou vendo ela nos outros. Então, se eu estou vendo ela nos outros, é óbvio que ela está em mim também. E aí vem a lógica. Então, está relacionado à lógica. E outra, o Enneagrama, ele não é um achismo, né? O Enneagrama é um conhecimento que foi trazido por 2 psiquiatras chilenos que trouxeram para dentro desse símbolo processual, que vai jogando as emoções conforme o número desse símbolo processual. E aí a gente consegue ver, se eu estou em estresse, eu vou para o tipo tal. E aí eu vou ver como é que esse tipo tal está reagindo. E aí eu reconheço que sim, essa é a minha reação. E essa é a lógica do conhecimento. Por isso que é tão assim. E outra questão que eu entendi também. Deixa eu te perguntar só de novo, aproveitando oportunidades, né? Porque às vezes algumas pessoas estranham um pouco quando eu falo que o comportamento humano, apesar dessa complexidade, né, de sensações e de estímulos, né, internos e externos que a gente passa, o comportamento humano ele é previsível. Podemos entender isso, Janaína? Totalmente previsível. Totalmente previsível se a gente tiver o conhecimento de como que ele funciona. Isso. Senão ele continua sendo assim, eu sempre digo, ele continua sendo um achismo, um não sei se uma dúvida, isso é da tua cabeça. Só que a gente não está falando de um conhecimento da minha cabeça ou da tua cabeça, ou de quem trouxe a metodologia para o Instituto Enneagrama. A gente está falando de um conhecimento que foi trazido por 2 psiquiatras que estudaram muito e que agora esse conhecimento está sendo difundido aqui. Mas na Europa, nos Estados Unidos, esse conhecimento ele já é difundido há muito tempo. Inclusive, em universidades dos Estados Unidos, é obrigatório o Enneagrama nas humanas. Aqui no Brasil, toda professora deveria ter Enneagrama, porque ela está lidando com uma criança que já vem com o perfil emocional sendo estruturado. E aí, quando ela não sabe o perfil dela, ela não sabe do que se trata, ela está lidando com uma criança e ela está trazendo trauma para essa criança. Ao invés de conhecimento, ao invés de condução, ela mesma não consegue se conduzir, ela reage com uma criança pequena. Ela não está entendendo que aquilo ali é um perfil emocional. Se a gente for olhar para as áreas, inclusive os pais nós, Exato. Pais dentro de casa, às vezes a gente no intuito de ajudar, de ver o filho, né, o crescimento do filho, a gente está lá e está apertando num botãozinho que está estressando. Exato. E que está piorando, que está intensificando um trauma que depois na vida adulta vai ter reações, né? Principalmente. Sabe que eu faço muito o vínculo, eu sou uma pessoa que gosta demais assim dos estudos ou do envolvimento com o cristianismo, assim, né? E uma frase que tem, uma frase cristã que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está trazendo é: ama ao próximo como a ti mesmo. Tá? Para mim, essa frase ela tem uma leitura oposta, né? Quando a Jana diz, eu conheço o outro, eu vou me conhecendo, eu acho que é até anterior a isso. Quando eu me conheço, eu conheço o outro. Porque quando eu digo ama ao próximo como a ti mesmo, essa frase diz: ama a ti mesmo para que tu consiga amar o teu próximo. Entenda quem tu é, que tu vai ver que tu também tem defeitos, tu também tem dificuldades, tu tem momentos de estresse, tu tem medo, tem muita coisa dentro de ti que se tu consegue olhar para ti, fazer essa a reflexão a respeito de quem tu é, fica muito mais fácil entender que, poxa, o outro também precisa da minha paciência, o outro também precisa da minha tolerância, do meu estender a mão. Então, essa virada, assim, esse eu me olho para poder olhar para o outro, para mim isso é o Enneagrama. Por isso que eu digo assim, quando eu descobri quem eu era dentro do Enneagrama, eu comecei a olhar a quantidade de coisas que, de fato, eu conseguia enxergar em mim e que, se eu conseguir trazer esse universo também para quem é o outro, fica muito mais fácil a relação. Fica muito mais fácil esses sentimentos que, na verdade,
quando a gente desenvolve, a gente tem uma sociedade mais humanizada, né? De eu entender que tolerância é algo que não é um mandato de alguém que diz que eu tenho que ter, é algo que faz parte das relações bem construídas, de ser feliz, né? De enxergar quem está do meu lado e entender por que eu estou me entendendo. Então, para mim, isso é uma lógica assim que eu uso para minha vida, inclusive, sabe? Perfeito. Sabe que eu acabei, dentro do projeto, se incluindo um capítulo de relacionamento. Porque eu percebia que algumas pessoas não conseguiam cuidar de si mesmas, amar a si mesmas e trazendo o olhar para o outro. E não é o outro, nunca vai ser o outro. Né? A tua vida vai melhorar no momento em que, ok, me enxerguei. Olha só, quanta coisa boa tem aqui. E o que eu posso fazer para melhorar aquilo que ainda está me incomodando. Exatamente. Né? Esse olhar. E ser fuga, né? Olhar para o outro é fuga. A culpa é do fulano. A culpa aqui é do tá o fulano. ciclano, né? Eu Muito mais escuto fácil. muito as pessoas dizerem assim, não sou eu, é o Luciano que tem que fazer enneagrama. Eu quero muito que o Luciano faça enneagrama. E aí, na minha cabeça, eu não falo nada, mas penso assim, essa é a indicação, né? O indicativo de quem precisa fazer o enneagrama é você, porque precisa se entender para depois poder dizer se realmente é o Luciano, né? Ou se vai ser bom para o Luciano. E, principalmente, por que vai ser bom para o Luciano? Exato. Porque o meu bom é diferente do bom dele. Então, para mim fez todo sentido isso que tu trouxe. E estar naquele ambiente e dizer, o fulano tinha que estar aqui, né? Mas eu não sei como é que fulano funciona, isso não faria, não ia cair a ficha dele como está caindo para mim, né? Não, e aí acontece o seguinte, o fulano vai, ele aceita, ele vai, ele evolui e ele sai da relação. Exatamente. Ou seja, de uma sociedade, ou seja, de um relacionamento, enfim. E aí recai de novo a culpa sobre o fulano. O outro. Olha né? Ou é o outro que fez a entrega e fez o meu sócio mudar de ideia. E, de novo, eu estou isento da responsabilidade. Exatamente. Não deu certo por causa de ti, tu não levou adiante. E aí são as pessoas que hesitam de fazer a caminhada, né? Então, o outro sempre vai ter, a culpa vai ser do outro. Então, se o meu marido fez enneagrama e ele saiu da relação, ou a culpa é dele ou é a culpa do enneagrama. Exato. E aí eu evito de eu fazer a caminhada. Só que a vida vai nos trazendo situações aonde a gente vai sendo obrigado a fazer a caminhada. Vai precisar fazer essa caminhada. Porque a dor, ela vai existir. Seja numa relação equivocada ou seja na caminhada de olhar para aquilo que me incomoda. E fazer diferente. Então, Olha a frase que tu trouxe, né? Aquilo que me incomoda. Se me incomoda, o que eu vou fazer? É isso. Com relação Está a dentro, comigo de novo. Está dentro de mim, né? E quando a gente fala do outro, né, poder olhar para o outro sem o olhar de julgamento, né? Mas o que tem por trás, né, de tal comportamento? E aí entregar aquilo que é o nosso melhor, mas aquilo que o outro precisa, que muitas vezes pode ser mais paciência, pode ser mais tolerância, e às vezes pode ser encorajamento. Exato. Tu já percebeu que isso tu faz bem, então vamos planejar isso aqui para que tu possa, né, qualquer coisa tu me demanda, eu te ajudo, mas vai. Então, fazer uma leitura mais, até mais lúcida de como você pode contribuir. Porque, de qualquer forma, e eu digo contribuir porque a todo momento a gente está impactando o ambiente que a gente vive. Seja fazendo algo ou seja deixando de fazer. Que às vezes também acontece. Às vezes a situação precisa de algo da gente e que ou por estar, né, por ser mais confortável ou por não se sentir tão seguro em relação àquilo, ou por não dar tanta importância, porque talvez para mim outras coisas sejam mais importantes, mas naquele momento, aquela situação talvez ela seja
estratégica para né, para aquele momento. E nem sempre a nossa leitura, embora a intenção seja a melhor, seja a de ajudar, mas eu só queria ajudar. Mas era isso que a situação, era isso que as pessoas ali precisavam naquele momento. E então a gente passa muito por aquela coisa da expectativa, né? Então, eu tenho expectativas, a Silvia tem expectativas, a Janaína tem expectativas, a Sandra tem expectativas. Então imagina se numa mesa de reunião a gente tem expectativas diferentes, a gente tem pontos de vista diferentes. A intenção de ambos é boa, né? Mas a gente tem comportamentos diferentes e quando a gente fala comportamento, comunicação é comportamento. E muitas vezes a gente não consegue traduzir a nossa intenção na comunicação. Exato. E aí a Silvia quer me ajudar, né, em algo que ela está percebendo que eu tenho uma dificuldade, mas eu não estou enxergando a intenção, eu estou enxergando o quê? A atitude, o comportamento. Né? E aí começa a levantar a defesa. Né? E quando eu levanto a defesa, como é que fica a conexão? Zero. Quebrou. Uma barreira no meio dos dois. E aí muitas vezes eu começo a pessoalizar. Não, com a Silvia não dá. Né? Gurias, eu gostaria de trazer para um ponto que eu penso ser bem importante. Vocês têm o RespiraCast, né? O RespiraCast, ele traz uma pegada de inovação, né? E vocês sempre trazem algo de inovação dentro do RespiraCast. Então a gente veio falando até agora de humano, de conexão, de, né, a gente estar na frente um do outro, olhando nos olhos, enfim, porque o Enneagrama é muito isso, né? Essa conexão. Mas a gente está, neste momento, né, está vivendo um mundo de tecnologia, um mundo que está acelerado, um mundo que a gente tem tudo na palma da mão, no celular. Tem muita informação. Tem muita informação boa, mas tem muita informação que é desencontrada, né? Então a gente se perde um pouco nisso. E muito da urgência, né? A inteligência artificial e tudo para agora e para, né? Como que vocês veem assim esse impacto, na verdade, que pode estar causando, pode ser que não, mas certamente, né, na comunicação, vindo através de todo esse processo tecnológico, de toda essa aceleração que tem, para que a gente possa ainda continuar tendo aquela digital humana, para que não se perca, né, a conexão com as pessoas, para que, apesar da gente comunicar no digital, como que a gente comunica de pessoa para pessoa. E isso, na verdade, nunca vai morrer, eu acho, ou pelo menos essa necessidade que a gente tem do outro. Eu acredito que por mais que a gente faça esse afastamento, que a gente vê, né, muitos isolados, muitos solitários, tem se falado muito num momento que a gente vive, na quantidade de pessoas solitárias e isoladas, né? Mas eu não acredito que seja um isolado realizado, vamos dizer assim, porque a gente tem essa necessidade de conexão, né? Essa necessidade do outro, de ser. A gente veio ao mundo através de outro. A gente não veio através de máquina. Não. A gente precisou da nossa mãe para fazer toda aquela, né? Tudo aquilo aconteceu de ser humano para ser humano. Então, isso está na nossa essência. Eu acredito muito na tecnologia como um instrumento, né? Como algo que hoje tem feito assim, tem nos dado uma mão muito grande, muito grande. Só que a gente percebe o quanto de pouco humanizado muitas vezes ele é. Então, por exemplo, né, a gente vive falando na questão do ChatGPT construir um texto. A gente percebe quando o texto falta aquele toque humano, falta aquela sensibilidade, né, do outro. Então, isso eu acho que a gente ainda precisa manter e é saudável que a gente tenha se mantenha isso. Aí, de novo, eu volto para
a questão de ter um time, né? Que a gente vê o quanto se soma, né, nessa coisa dos humanos ali juntos. A gente tem tido a experiência, temos hoje 2 pessoas do time que estão no formato online, né, que moram distantes. Mas a gente tem conversado muito, inclusive com elas, porque essas 2 nos trazem a falta que faz estar no meio dos outros. A falta que faz essa troca olho no olho. Esse olhar como está a situação do outro enquanto ele está fazendo as coisas dele. Porque quando eu estou distante, eu não estou vendo o quanto ele está envolvido, o quanto ele está ocupado, as dúvidas que ele tem. Ele só vai saber disso na hora que a gente se fala no online. Então, a gente tem percebido muito isso. E até nas últimas vezes que a gente tem feito seleção, a gente tem priorizado o estar aqui porque a gente sabe que faz diferença. Então, é usar essa tecnologia a nosso favor como um instrumento importante, mas eu não consigo ver uma agência de comunicação sem essa troca, sem essa humanização, sem esse dia a dia, sabe? Ao meu ver, assim, não acho que falta. Acho que hoje a gente soma muito mais conseguindo se manter dessa forma, né, juntos. E eu também vejo, é assim, a gente está vivendo um momento, eu acho, grandioso que a gente está vivendo. Nós estamos tendo a oportunidade de viver isso. Então, quem já se foi alguns anos atrás, não está tendo a oportunidade que a gente está tendo. E é desafiador. Porque vem pressão de todos os lados. Vem a pressão climática, vem a pressão das relações, vem a pressão econômica. Particularmente no Brasil, a gente tem uma pressão econômica e política muito grande. Polarizada, muito grande. né? Polarizada. E, além disso, tem o lado do empresário, tem o lado do funcionário, e cada um é um indivíduo. E todos eles estão tomando, todos nós estamos tomando essa pressão. E não importa qual o papel que a gente está ocupando. Se eu sou uma funcionária, se eu sou uma empresária, se eu sou uma política, não importa. Eu estou tendo uma pressão. Todos estamos tendo pressão. Aí, diante dessa pressão, que a mente mente o tempo inteiro. A nossa mente mente o tempo inteiro. A gente fica criando historinha mental. E aí a gente fica prevendo um desastre ou um resultado. O paraíso ou o inferno. E aí a mente está sempre aqui. Os 2 anjinhos estão o tempo inteiro conversando com a gente. Vai acontecer isso aqui de desastre, vai acontecer isso aqui de resultado, o inferno, paraíso, inferno, paraíso. E a nossa mente ali, a gente sendo jogado junto com a vida. E diante disso tudo, o que eu percebo que pode me ajudar, que é o que eu faço? Autoconhecimento. Porque aí vem aquela história. 1000 cairão à minha direita, mais 1000 à minha esquerda e nada me acontecerá. Por que nada me acontecerá? Porque eu estou centrada. E eu posso estar vivendo no meio do caos, mas eu não preciso viver o caos. Mas isso está relacionado às minhas escolhas. Quais vão ser as minhas escolhas? Mesmo que eu não saiba o resultado delas, buscar a mim mesma vai fazer toda a diferença na caminhada da minha existência, e não na caminhada da existência do meu funcionário, do meu colega, do meu marido, mas da minha existência vai fazer a diferença. Então, quando eu busco autoconhecimento, eu estou buscando para mim, independente do que esteja acontecendo no mundo. E pode estar acontecendo tudo, tá? Mas eu estou mais plena. Eu estou plena? Não, porque eu estou nesse meio todo. Mas eu estou mais plena. E eu não consigo fazer o meu funcionário buscar, eu não consigo fazer o meu marido buscar, eu não consigo fazer os meus pais buscar, mas eu consigo buscar. E isso vai fazer a diferença na minha vida. Só que isso, quando faz a diferença na minha vida, faz a diferença em todas as minhas relações. Porque quando eu tenho a disciplina de me autocuidar, eu entendi uma expressão que eu estou seguindo mais, tá? Diariamente, inclusive, que é a autodevoção. A autodevoção é quando eu paro para fazer o meu café da manhã, eu degusto o meu café da manhã. Quando eu vou para a academia todos os dias, não amando a academia, mas amando ao meu corpo. Quando eu busco autoconhecimento de alguma forma, que seja enneagrama, que seja meditação,
Não importa. Isso é a autodevoção. Quando eu tenho autodevoção, eu tenho centramento. Quando eu tenho centramento, eu compartilho o centramento, mesmo que as pessoas não percebam, mesmo que eu não fale para elas. Eu irradio isso. E aí elas se estabilizam mais. Então não está relacionado ao outro. Autoconhecimento está relacionado a mim. Sempre. A partir do momento que eu busco, eu consigo entregar sem entregar. Isso que é o mais fantástico. Eu não preciso dizer faça. Eu só preciso fazer. E aí quem está na minha volta faz. Porque ela está vendo. Então, assim, para mim é isso que você perguntou, como é que você está vendo a tecnologia? Ela está vindo para melhorar. Mas ela vem com muita força. E tudo que tem força tem luz e sombra. E não adianta eu olhar só para a luz, porque a sombra disso que está vindo vem também impressionando. Agora, quando eu vou buscando, novamente, quando eu vou buscando o meu centramento diante de tudo isso, diante de toda essa tecnologia, de toda essa inovação, eu consigo viver isso tudo com a mente mais tranquila. E aí eu vou tendo mais longevidade, eu vou tendo mais qualidade, e eu vou conseguindo viver tudo isso que a gente está vivendo. Porque eu estou mais centrada. Agora, se eu ficar fora o tempo inteiro em tudo que está acontecendo, em todas as relações, pira. O ser humano pira, tá? E é por isso que está tendo tanto burnout, é por isso que está tendo tanto problema psicológico. Crises de ansiedade. E aí a gente não consegue... E aí, de novo, eu não consigo enxergar para dentro. Eu consigo enxergar para fora. O que tem fora? Tudo, um caos. Então eu vou buscar o silêncio dentro, eu vou buscar o conhecimento de mim mesma dentro, aí eu consigo interagir com tudo que está muito mais acelerado fora. O impacto do barulho é menor. Exatamente, o impacto, porque eu não deixo chegar. Tem mais essa, eu entendo que aquilo ali é só um barulho. Eu percebo que não necessariamente é o que eu estou vivendo. Às vezes os meus pais vêm, tá? Eles estão olhando ali um noticiário, porque aconteceu tal coisa. Daí eu pergunto para eles, tal doença, está vindo a gripe, uma nova gripe. Daí eu pergunto assim para eles, aonde vocês estão agora? E eles ficam me olhando. Tem comida? Vocês estão debaixo de um teto? Está confortável? Tem algum perigo aqui dentro? Não. Então, gente, vamos viver a vida que a gente tem. Porque senão a gente começa a criar e aí a gente vai atrair tudo que a gente está criando mentalmente. É a coisa do piloto automático, né? Sim. Que é o que a gente normalmente, assim, e de acordo com cada perfil, a gente vai ver que alguma situação, né, toma um vulto maior em determinadas questões. E se a gente entra no piloto automático, eu gosto muito da ideia de que existe uma consciência desperta ou uma consciência de sono, né? Se eu estou no piloto automático e não estou percebendo as coisas acontecerem, eu estou numa consciência de sono e às vezes um sono profundo, porque tudo eu vou indo e as coisas vão me abatendo e só vou. E está sendo né? jogada de um E lado sendo pro outro. jogada conforme o meu perfil ainda. Eu entro na ansiedade, eu entro na raiva, eu entro porque tudo me afeta, né? Sim. E o mais contraditório de tudo isso é que às vezes eu não consigo dormir. Exato. Né? Com a consciência de sono. Por estar adormecido. E eu quero voltar um pouquinho. A Janaína trouxe algo interessante antes, né? Que esse estar desperto ajuda a fazer melhores escolhas. Então, estar desperto, desenvolver autoconhecimento pode ser um diferencial estratégico. Com certeza. Enquanto gestor, enquanto responsável por um processo? Com certeza. E estratégico para si mesmo. Sabe o que eu acho, Luciano? Eu acho que a gente planeja tanta coisa na nossa vida. A gente planeja a casa nova, a gente planeja o carro, a gente planeja a escola dos filhos, a gente planeja a empresa, mas a gente não para se planejar. E se planejar está dentro dessa estratégia, da estratégia que eu uso comigo mesmo. Quando eu me enxergo, eu vejo onde estão as minhas dificuldades e eu uso um planejamento do que eu vou fazer quando eu vejo que ela está surgindo, porque ela vai surgir, a gente não é perfeito. Vai surgir. No momento de dor, a minha dificuldade vem à tona. É uma ferida. Vai lá e Exatamente. mexeu na ferida, ela...
Mas o que eu vou fazer quando ela aparecer? Isso é estar desperto. Não é fazer de conta que eu não tenho mais. Percepção. Percepção. Eu sou imperfeita e no momento do estresse isso aqui tende a surgir. O que eu vou fazer quando surgir? Isso é se planejar, isso é estratégia. Né? E assim, a gente querendo ou não, em algum momento vai surgir. Vai aparecer. A gente está longe de estar 100%, né? E o que tu traz agora é bem importante, relacionado, né, Luciana? A gente ouve algumas pessoas fazendo, a Jana já trouxe isso também, falando, eu fiz o teste e eu sou tipo tal. O fulano que fez enneagrama me disse que eu sou tipo tal. Né? O quanto isso não ajuda essas pessoas. Até Porque saber, e às vezes, na grande maioria das vezes a gente percebe que equivocadamente, que não é bem assim, e não ter ferramentas para trabalhar isso não adianta em nada. Né? Quando a gente entra numa profundidade, como vocês vêm trazendo aqui de enneagrama, olha só a riqueza. Vocês foram lá, fizeram o processo, entenderam o quanto é importante, entenderam o quanto é importante dentro da sociedade e vocês têm ferramentas para saber o que fazer quando o bicho pega, porque o bicho vai pegar. Exatamente. Em determinado momento alguém vai lá e vai acionar bem aquele lugar, né? Vai apertar bem onde dói. E aí quando a gente sente essa cutucada, o que a gente faz? Reage. E a reação normalmente ela vem atravessada. E se eu não tenho a ferramenta para entender que eu posso fazer diferente, porque eu tenho o conhecimento, não precisa ser desastroso, eu tenho paz. E aí entra dentro de algo que você trouxe no seu livro, no Projete-se, que me chamou a atenção, assim, porque é algo que eu acredito muito. Não é só estudar, é tomar uma atitude, é a ação, é fazer algo. Então, ok, eu tenho esse perfil, mas para que ele serve? Se eu não me movimento, se eu não olho para as vezes que eu posso fazer diferente, que eu posso mudar. E isso gera dor na gente. Normalmente a gente tem dificuldade porque dói a gente deixar de ser o que normalmente nos acomoda ser. Né? Mas aí está a atitude de quem de fato olhou, e eu acho que entra muito em questões de propósito de vida, o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, aonde eu vou, porque senão eu continuo no mesmo estágiozinho ali, Silvia é assim, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e sou sempre assim. E não tem o que fazer. Não reclame disso. Não reclame. Aquilo que você trouxe, né, é um planejamento, né, um planejamento pessoal, no sentido de planejamento de quem eu vou ser, de quem eu estou me tornando nessa caminhada. Né, para que isso também possa contribuir, né, primeiro, em uma clareza de propósito e como eu posso usar mais essa força para chegar até lá. E aí também não é de graça que a gente vê e ouve que no meio desse caos todo, essa crise de sentido, crise de propósito, as pessoas pensando sobre propósito e falando sobre propósito, né? E a gente acredita que passa muito por isso, né? Com esse planejamento, né? Com esse olhar, ação, né? O planejamento e ação do ser. Vamos fazer um bate-bola? Ó, vamos lá? Só se for agora. Eu faço outra. Assim, papum. Meda. Vai lá. Porque a gente não contou os perfis ainda, né? E nem vamos falar. Nem vamos falar, vamos deixar pra Será que o pessoal aí adivinha? Deixa eu me alongar. Deixa eu me preparar para esse bate-bola. Bate-bola. Quem tem a tomada de decisão mais rápida? Acho que eu. Eu acho que a Jana tem tomado. Eu sou de planejar, de olhar, e a Jana fala as coisas na hora. Quem muda de ideia com uma velocidade maior?
Eu. A Janaína, com certeza. Nem imagino por quê. As prioridades mudam a cada instante. Depende do que está acontecendo. Mudamos. Mas era isso aqui. Não, mas a gente agora é isso aqui. Então, aí aquela história do caos, né? Tem gente que naturalmente lida bem com o caos e até gosta um pouco, né? Tem gente que. Tem gente que é metódica, Eu processual. tenho que dizer que eu não gosto do caos, faz parte do meu perfil, eu gosto da coisa mais planejada, olhar de cima. E quem é mais pacificadora, assim, que... Eu, com certeza. Tranquilamente. Por que será? Eu nem imaginava isso. Tamo junto. Tamo junto, né, Tamo Luciana? junto, Silvia. E quem traz mais ideias para a equipe? Acho que isso, cada uma no seu perfil, as ideias surgem, as duas têm um perfil de ideias, assim, de... Eu acabo trazendo mais produto, negócio. Vendo negócios diferentes, trazendo, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Por causa desse contato dela lá No fora. externo. E eu, para dentro, acabo trazendo as ideias que podem se desenrolar disso tudo. Então, acho que é meio Uma que- criatividade mais prática e uma criatividade mais intuitiva. não sei se dá para dividir assim, mas eu acho que a gente se combina bem, sabe? Nesse sentido, eu acho que anda. O que eu vejo disso? Situações que exigem rapidez. Tomou a decisão, fez, executou, vai. Eu acabo fazendo. Criações, ideias, depois que foi instaurado. Vai ser isso daqui. A Silvia. Que daí ela vai olhar, ela vai ver qual é o caminho, por quê. Então, E decisões outras mais ideias rápidas, que ideias saem mais- dali. Ela vai Exatamente. ter a ideia imediata, vai ter Exatamente. uma sugestão imediata, que às vezes até não vai ser a sugestão final, porque ela precisava dar uma resposta. E daí entra aqui para dentro, a gente vê que isso aqui, não, vamos por esse caminho, porque a gente planeja, a gente estuda com mais calma e barará, e volta para o cliente em outro formato, mas dentro de um equilíbrio, né? Eu estava lembrando disso aqui, né? Não sei. Quando a Não gente- sei o que você estava lembrando. Quando a gente pensou em marca. melhorar, né? Criar essa marca e tal, e a Janaína logo saltou, né? Não, mas isso aqui não precisa ser feito por isso. Então tá, tamo junto, né? Na hora de apresentar, né, todo o conceito, né, aí veio a Silvia, né? Ó, isso aqui foi baseado nisso, É isso nisso, aí. né? Processualmente assim. É isso aí, esse é E o aí, funcionamento. eu que cheguei, olhei assim, eu digo, tá, mas isso está meio fora do esquadro, está meio assim, está inclinado, está não sei o quê. Achei meio estranho. Quando a Silvia começou... até demais, né? Pro meu jeito meio careta de ser, né? E aí a Silvia trouxe, né, todo o conceito por trás da criação, né, da inclinação, da cor. O porquê de cada o sentimento. Saí apaixonado pela marca. Não, aí eu vou um pouquinho antes, né? E a Jana mostrou e eu já na hora, né? Tamo junto. Adorei, gostei, mas já enxerguei fora, né? Já enxerguei a marca. Já estava trabalhando. E o Luciano parado, assim, olhando a apresentação, pensando ainda, Então, né? perceba, pessoal, muito do que está sendo falado Precisava ali ser dessa dupla convencido. tem aqui também, né? Essa combinação. É o jeitinho de ser, né? Não adianta. Mas essa aqui é a parte legal da coisa, né? Da gente poder identificar isso. Né? Porque se vai por mim, de vez em quando eu saio com algumas ideias meio doidas aí, se não é o Luciano, puxa, calma, não é o momento. Respira, né? Então a gente, isso é que é o legal. Equilibrar. Tá. Quem percebe primeiro quando algo não está bem? Eu acho que isso também depende aonde mais uma ou outra está inserida, envolvida, sabe? Eu acho que as duas, por buscarem sempre essa busca, a Jana do jeito dela e eu do meu jeito, a gente sempre teve. Isso é muito legal, essa coisa de se autoconhecer, de observar, de tentar olhar o todo. E
E às vezes, por eu estar mais inserida em determinada situação, eu vou perceber primeiro que aquilo está acontecendo. E ela vai ter a percepção ali onde ela está mais envolvida. Então, isso é legal porque também a gente soma, né? A gente não está sempre juntas nos mesmos lugares, nas mesmas questões. E aí a gente vai trazendo as percepções de cada uma, assim. E uma vai confiando na outra. Então, e a gente tem formas diferentes de enxergar as situações. Mas aí a Silvia me escuta, eu escuto ela, faz sentido, vamos por aqui. E aí a gente toma as decisões. Mas é bem isso. Dentro da equipe, às vezes eu trago alguma percepção que ela discorda de mim. Ah, mas eu acho que é por esse lado aqui, ó. Aí eu deixo as coisas andarem, vai se encaminhando e se percebe que sim, era o que ela tinha visto, não era tão imediato assim. Então a gente vai tendo esse jogo, né? Uma pergunta agora assim bem, talvez um pouquinho desafiadora, mas que qualidades uma da outra que, né, depois desse olhar com mais propriedade, assim, que vocês passaram a perceber que antes do Enneagrama vocês não percebiam? Eu não sei se foi antes do Enneagrama ou com o tempo também a gente foi se conhecendo mais, né? Claro que o Enneagrama dá um despertar assim em muitos pontos, mas da minha parte, por exemplo, eu vejo a Jana tem muita coragem, assim, muita garra, sabe? Ela tem ela às vezes se atira numas situações assim que eu não faria, né? Que eu não iria com todo. E aí, claro, isso dá um know-how para ela, uma potência de venda, de prospecção, que é muito legal, porque tu tem que ter essa característica. Né? Então, eu admiro muito isso e acho que isso agrega muito para o time, sabe? Agrega muito. E percebi isso muito depois que eu entendi, né? O perfil dela tem tudo a ver com isso, né? Essa disposição, assim, vou me atirar aqui, vamos ver o que vai dar, tem, né? Tem força. Tem força, exatamente. Que eu acho muito bacana isso. Da Silvia, e eu não percebia, né? Antes, quando a gente começou, eu não tinha essa clareza. Aí veio o Enneagrama e eu comecei a observar os movimentos dela junto com a emoção que ela usa. E sim, faz todo sentido. A resiliência, o vamos manter, vamos dar continuidade. Então, caos na Terra. Tá lá, plena. Pelo menos faz de conta. Às vezes. É claro que por dentro ela pode estar... Aparentemente. Por dentro ela pode estar um turbilhão. Mas por fora ela está plena. E aí é o que eu digo, assim, ó. O que a gente transparece, a gente entrega para as pessoas. E aí ela entrega também a calma, a caminhada, o passo a passo. Tá tudo bem, vamos por aqui, vamos começar de novo. Então essa constância, essa resiliência, esse olhar assim, tipo, tá, tudo bem, vamos de novo. Ela tem... Tá certo, quando ela altera o tom de voz, não queiram Sai estar de perto. Tá na hora Que de não sair, A caixa de d'água fininho. é grande, mas transborda também. Que não Tipo, seja Em com algum vocês. momento, né? Mas até ela alterar o tom de voz, vai bastante tempo. Eu já é mais rápido. Não precisa nada para eu alterar. Às vezes eu estou numa conversa amigável e o tom de voz tá alto. Já tá. Mas é pela energia que aquilo ali tá rolando e tal, e a objetividade parece que, não, tá extra. Não, eu tô de boa, eu tô normal. Só que aí, conforme eu vou modulando isso, até para transparecer o que eu quero, que é o que a gente estava falando antes. O que você quer e o que você comunica. E isso é um treino, tá? A gente nasce, desenvolve o perfil emocional, mas depois a gente tem que... Reconhece depois de um tempo, depois de adulto, geralmente, né? Depois de adulto, porque quando adolescentes são poucos que têm essa graça de ser conduzidos a se autoconhecer na adolescência, e isso ajuda muito, né? Muito, muito. Mas são poucos que têm essa oportunidade de serem conduzidos para buscar autoconhecimento durante a adolescência.
Então, geralmente é quando o adulto reconhece e aí começa o aparar de arestas. Mas é um treino. Eu não vou... É um vício emocional. Enneagrama é vícios emocionais. A gente está lidando com os vícios emocionais. A gente está lidando com a sombra, não com a luz. A gente não precisa mudar a luz. A luz a gente reconhece. Mas a E sombra... usa a favor, né? E usa a favor. Para Mas iluminar a o sombra próprio a gente caminho. não reconhece. Iluminar a e própria também, sombra. né, o ambiente. E essa tá cega, né? Essa sombra que a gente reage, dispara, essa é um ponto cego. E é isso que a gente vai treinando para modular e comunicar o que a gente quer. Qual é a intenção? Às vezes, na ânsia, vem a comunicação equivocada. E aí eu vou treinando isso. Eu vou fazendo essa autodevoção Sim, sim. nesse treinamento, né? E uma coisa importante que tu trouxe, realmente, a gente acho que não teve, se a gente contar os adolescentes que vieram para o processo junto com a gente, acho que a gente tem uns 10 adolescentes. E o primeiro foi o Guilherme, né? O Guilherme foi o primeiro a vir com a gente por ter o nosso acompanhamento. E outros que vieram também vieram porque os pais fizeram Enneagrama e se perceberam lá com 30, 40 anos, repetindo algumas coisas. Poxa, se meu filho com 15, 16 tem maturidade para reconhecer isso e mudar já ali com 15, 16, porque eu vou deixar ele esperar até os 30, os 40. Isso é fabuloso. Né? Então o Guilherme fez grandes movimentos assim, a partir da percepção dele dentro do Enneagrama, né? Isso é muito, muito legal. Mas realmente precisa dos pais junto, né? E de ter esse acompanhamento nosso e do acompanhamento do responsável, né? Para a gente poder crescer junto. Se vocês pudessem resumir em uma palavra esse relacionamento, né? A gente vai falar relacionamento negócio, né? Relacionamento sociedade de vocês. Que palavra seria? Para mim é crescimento, em todos os sentidos. Crescimento como pessoa, como relações, como profissionalmente. Acho que a gente teve aí, nós duas viemos de caminhadas de CLT e hoje a gente se enxerga empreendedora. Isso é um crescimento que para nós, assim, como pessoa, eu acho fantástico também. E crescimento de faturamento que seja, né? Crescimento de indivíduos, eu acho que para mim é a palavra assim que resume tudo, ao meu ver. Transformação. Transformação. Quem é a Janaína antes da Respira, e aí juntando autoconhecimento, Enneagrama, e a Janaína agora. Transformação total. Bonito de ver, né? É gostoso, assim, de ver o quanto a gente consegue evoluir dentro do processo do autoconhecimento, seja ele qual for, né, Jana? Que nem disse, eu busquei outras formas, eu também, além do Enneagrama, já busquei outras formas, mas é importante a gente estar sempre com o nosso gatilho da percepção acionado ali para ver quais são as repetições que a gente vem fazendo. Bom. Exatamente. E vamos lá, né? Num país onde a gente sabe que quase 80% das empresas acabam sucumbindo nos 2 primeiros anos. Outras tantas nos primeiros 5. E a Respira já vem aí com 10 anos. Isso se deve muito também a essa cultura que vocês vêm criando, não, internamente como um todo, assim, né? É uma estrutura que vem dessa consciência onde cada um vai dando o seu melhor, dessa confiança mútua. Então, penso que é algo de fato para ser celebrado. E eu acho que muito retoma aquilo que a Jana falou, né? A gente ter vivenciado o Enneagrama lá no início da nossa caminhada foi algo que eu diria assim, que fez com que isso tudo acontecesse. Sem a gente ter a oportunidade de se entender, porque nós temos perfis muito diferentes, nós temos gatilhos emocionais, vícios emocionais que são muito diferentes e que se a gente não se enxergasse
na condição de indivíduos diferentes e que têm os seus potenciais e que têm os seus vícios que precisam ser olhados com carinho ali, uma para a outra e cada uma para si, a gente não estaria com 10 anos, tenho toda a certeza do mundo. Porque os embates acontecem, né? As diferenças surgem e a gente precisa ter aí uma dose de tranquilidade para lidar com isso, e sem esse fator aí de se buscar e de se entender, seria impossível, com certeza. E uma palavra que vocês usaram bastante, né? Confiança. Né? Eu penso que isso também gera confiança, né? Porque quando a gente consegue compreender que, às vezes, por trás de uma ideia diferente, né, da minha, no final das contas a intenção... A intenção é boa dos dois lados. Às vezes a intenção é a mesma. Queremos a mesma coisa. Queremos a mesma coisa. Então, assim, né, por que a gente vai dividir se a gente pode somar? Exato. E é uma caminhada fazer isso, né? Não é assim também, mas é possível. Isso que é muito legal, né? Enxergar que é possível. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, já... né? Eu sei que o meu reloginho aqui interior, ele funciona bem. Ele funciona muito bem, né? Mas a gente, né, quer fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante aqui, que é, na verdade, para vocês, algo que vocês podem deixar aí para quem está lá fora, né? Para os sócios que estão lá fora ou para os empreendedores, enfim, né? O que vocês diriam para os empresários que ainda tratam autoconhecimento como besteira? Nossa, é até difícil de escutar isso. Dói. É difícil de escutar isso, mas é uma verdade que você trouxe agora. Isso está tão longe de mim, mas é uma verdade. É uma verdade. Ainda existem pessoas que acreditam que autoconhecimento é uma besteira. Silvia, me ajuda. É que a gente Porque falou se eu tanto, falar né? tudo que estou pensando agora, eu vou Chegou a hora perder do o réu silêncio. primário. Essa é a hora do silêncio, Jana. Ó, pessoal, estão vendo? Ó, essa é a importância do autoconhecimento. Nem tudo que a gente pensa pode ser falado. É que eu acho, ao meu ver, nós estamos aqui, volto para a questão do propósito, né? Eu acredito que a gente está numa caminhada de vida, independente da empresa, independente da situação em que se encontre, o ambiente em que se encontre. Nós estamos numa caminhada de vida em que, se a gente não enxerga que o propósito é crescer, aí, de fato, o autoconhecimento põe no lixo, não tem porquê. Então, acho que antes até do fator é importante ou não se autoconhecer, eu acho que a pergunta é, aonde você quer chegar? Você já sabe o que você quer? Porque a história da Alice que a gente comentou ainda no nosso podcast, né, do RespiraCast. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu não preciso me autoconhecer, eu me mantenho do jeito que eu sou e está tudo certo. Sou eu que dou as regras, sou eu que digo como tem que ser, eu não quero saber e está tudo bem. Agora, se eu tenho essa clareza, bom, aí nós estamos falando, volto para a questão da consciência. Minha consciência está desperta sobre quem eu sou, aonde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida? Ok. Tendo isso, tudo vira oportunidade para me autoconhecer. Estar com um sócio que, como eu falei, é diferente de ti, é uma oportunidade grandiosa de me conhecer. Porque ela vai despertar em mim questões que, se eu não olhar para mim, vai ficar cada uma se impondo, querendo impor a sua verdade. Que às vezes, sim, o olhar de cada um é diferente, mas tem a sua razão. Então, como que a gente vai chegar num equilíbrio se as duas não param para fazer esse movimento, né? A oportunidade de estar diante de uma equipe onde cada um tem os seus perfis, né? Estar em contato com clientes, como a Jana falou, que cada um traz o seu perfil, os seus medos de investir nisso que ela está trazendo, se eu não me busco,
eu não entendo o outro. Para mim é isso. Relações humanas só funcionam quando o autoconhecimento está presente. Eu não consigo me relacionar bem com o outro se essa busca não está sendo feita em mim. Para mim isso é uma premissa, mas depende do que eu quero para minha vida. É isso aí, né? São escolhas. E São tem uma- escolhas. Tem uma metáfora que eu trago em relação ao Enneagrama, que eu acho que ela é bem válida. Eu estou aqui dentro do estúdio, eu preciso pegar o meu carro e ir até o mercado. Sem autoconhecimento, sem eu saber quem eu sou, eu vou sair daqui com uma venda nos olhos. Eu tenho que ir até a rua, pegar o meu carro e dirigir até o mercado. É óbvio que eu vou cair, vou bater em alguém, porque eu não estou enxergando. Eu estou cega diante de como eu sou e diante de quem está na minha frente. É isso que acontece. Então, assim, você acha que é uma besteira autoconhecimento? Você acha que é uma besteira tirar a venda dos olhos para você poder pegar o teu carro e ir até o mercado fazer o que você tem que fazer? Então, essa é a metáfora gritante para mim, que está relacionado em autoconhecimento. É a venda que está nos meus olhos diante de quem eu sou e diante do que está no meu entorno. E dando até continuidade a essa analogia, né? Eu vou até o mercado, então, e eu tenho o dinheiro no bolso sem saber que eu tenho. Né? Não compro nada, mas estou com dinheiro ali. Uau. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais os meus potenciais, inclusive, eu não uso o que eu tenho. Então, é estar presente nesse sentido também. O que eu tenho, o que eu posso, o que eu consigo. É olhar para a gente, né? Não tem. Para mim, é muito difícil. Alguém dizer que não dá é difícil. Mas... Então, a gente pode entender que temos aí muitos talentos escondidos, De mim não mesmo. revelados. de si próprio, né? De si próprio. É. Uau! Fechamos, Luciano? Eu acho que está bem para hoje, né? Acho que, Tá bom? nossa, Contribuímos. nossa. Foi muito fácil, né, Sandra? Esse episódio Esse foi muito fácil. A gente vai ter que fazer mais desses no Tem- Respira tem- Cast tem- também. tem Agora eu mais- quero. Tem mais assunto, né? Pra Claro. gente desenrolar aí. Por Porque, isso. né, a gente viu na prática o que é fazer um curso e o que é viver uma ferramenta. É, verdade. É. Verdade. A quanto vale? Pergunta para quem vive a ferramenta. O quanto... E aí a gente não está falando de valor financeiro. Né? Não tem como pagar. É. Tá? Isso Não é uma preço, coisa, é valor. Isso é Isso é valor. uma coisa clara. Não tem dinheiro que pague autoconhecimento. Não existe. Porque o que o autoconhecimento entrega não tem preço. Não estou dizendo assim, fisicamente não tem como. Porque um movimento consciente muda toda uma vida. E pode ser a minha ou a do outro. Está relacionado a isso. Muito bom, muito bom. Gurias, obrigada. Gratidão por ter aceito o nosso convite para estar aqui, fazendo a gente agradece. esse bate-papo que foi muito legal, muito leve. Adorei, né? Adorei mesmo, tá? Conhecendo um pouco mais aí, porque a gente se conhece e acaba se conhecendo do negócio às vezes e deixa de olhar, né? Ou de estar presente nas pessoas que estão por trás dele. Então, isso foi bem importante, inclusive para mim, né? O Luciano tinha mais proximidade um pouco com vocês. Gratidão mais uma vez, e para vocês que estão nos assistindo, gostaram do que ouviram aqui, por favor, nos siga no canal. E se tem alguém que tu pensa assim, ó, essa pessoa é importante que escute essas palavras, já pega o link e manda o link aí para a gente disseminar. Essa é uma forma, né, Luciano, que a gente tem de chegar com esse conhecimento, né, que é o autoconhecimento, para mais pessoas, atingir mais pessoas e poder contribuir também. Obrigadão e até o próximo episódio. Até a próxima. Até o próximo. Até mais.